Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Raquel Scanelli e hoje eu vou falar sobre épico, funcionalidade, história de usuário e um pouquinho sobre tarefas. Então, no topo, temos o épico, que são grandes fatias do nosso produto. O épico ele deve ser descrito do ponto de vista de negócio. Ele tem que ser significativo para o negócio, para as pessoas de negócio. Já a feature ela deve ser descrita do ponto de vista do produto. A funcionalidade é um recurso que nosso produto oferece, mas é uma experiência completa. A história ela deve ser descrita do ponto de vista de usuário. A tarefa ela deve ser descrita do ponto de vista do time de desenvolvimento. É individual, deve ser feito pelo time e geralmente ele é feito em uma planning ou refinamento para o bom entendimento da história de usuário. E o tempo de desenvolvimento, por exemplo, de um épico é de meses. Já da Future funcionalidade é de semanas, da história de usuário é de dias e das tarefas em horas. Então, a árvore consiste no topo épico, embaixo as funcionalidades, embaixo a história do usuário e por último as tarefas. As tarefas elas são ações entre o time de software, o que o time pode fazer para transformar aquilo em algo utilizável pelo usuário, o que vai trazer valor na hora de que todas as tarefas forem agrupadas. Então, no nosso exemplo parque de diversões, a gente vai fatiar. A gente tem aquele baita pão italiano que seria o nosso épico. O épico é estratégico e varia de organização para organização para dimensionar o quão grande deve ser esse épico. Então, a gente tem que fatiar, dividir em funcionalidades ou em fatias. A feature ou funcionalidade é tudo aquilo que o produto faz. No nosso exemplo de parque de diversões, a gente pode dividir, ou seja, fatiar os épicos em, por exemplo, construir praças de alimentação, construir brinquedos, construir estacionamento, elaborar lojas de souvenir, que são outros épicos. Lembrando o nosso pão italiano, que seria o nosso épico, a fatia do pão seria a nossa feature funcionalidade. E aí a gente picando a história, a feature, a gente tem a história de usuário, que seriam os croutons, aquele que a gente coloca em cima da salada para ficar crocante. Já no exemplo do parque de diversões, eu escolhi o épico construir praças de alimentação, que podemos fatiar em features ou funcionalidades. No caso aqui seria construir restaurante, construir cafeteria, construir doceria. Então, as features derivam do épico. A funcionalidade é aquilo que o nosso produto faz ou pode fazer. A feature funcionalidade é tudo aquilo que o produto é ou faz. Eu escolhi a feature construir doceria, porque eu amo doce. E derivando dela, a gente tem as histórias, visualizar doces na vitrine, realizar pagamento, consultar preço. E aí, baixando um pouquinho mais o nível da árvore, os crótons podem ser moídos e transformados em tarefas. Aqui representado como uma farinha de rosca, as tarefas. Então, recapitulando, escolhi o eco construir praças de alimentação, fatiei em features, que foram fatiadas em histórias e que foi fatiada em tarefas. Aliás, fatiada não, né? Foi moída em tarefas. E desse exemplo aqui, né, que é realizar pagamento, eu fatiei as tarefas em implementar a lógica para processar os pagamentos, realizar code review, realizar teste unitário. Então, no nosso exemplo do parque de diversões, ficou assim. Épico que deve ser descrito do ponto de vista de negócio. A feature deve ser descrita do ponto de vista de produto. A história deve ser descrita do ponto de vista do usuário. A tarefa deve ser descrita do ponto de vista do time de desenvolvimento. O tempo de desenvolvimento de um épico é de meses. De feature é de semanas, de user story é de dias e de tarefas de horas.
Então, lembrando, recapitulando, o épico são grandes fatias, a feature são recursos do produto, ou seja, a experiência completa, a história, uma ação entre o usuário e a funcionalidade, e as tarefas são ações que os desenvolvedores, que o time deve realizar para que consiga construir uma experiência da história de usuário. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhe com quem está precisando. Dê um like, se inscreva no canal. Até mais.